muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai conversar sobre a nossa obra indicada, a busca de vocês, né, pela aprovação do Enem, requer esses itinerários literários. Então, essa é uma das obras que está prevista como necessária leitura para que vocês possam dialogar sobre esses lugares da literatura brasileira e apropriação dessa identidade, né? Então, a gente tem o romance Vidas Secas, que vai ser publicado, essa edição aqui é da editora Record, ele foi publicado em 1922, exatamente naquele momento do manifesto realista, naturalista, onde a literatura de ficção está buscando um exame da realidade em si mesma, ou seja, a experiência da verdade e do real é dada através do uso da palavra mais fiel e mais emanada nessa possibilidade de uma verdade mesma, de uma determinada literatura, de uma determinada região, de um determinado povo, de uma determinada identidade sociocultural. Então, o Graciliano Ramos ele vai ser muito celebrado, muito cultuado, né? Não só por essa obra, mas pelo conjunto de sua obra. A gente tem outros livros que o Álvaro Lins vai citar aqui, por exemplo, o Pós-Fácil é do Álvaro Lins, né? Ele vai recuperar outras obras como Angústia, como... deixa eu ver se eu posso citar aqui São Bernardo, né, também, outro clássico, outra obra muito importante do Graciliano Ramos, além de Vidas Secas. E a gente vai conversar sobre as minhas impressões na releitura desse romance, né? Assim como vocês também lêem nesse momento de ensino médio, mas agora podem reler com esse olhar de uma crítica mesmo, né? Fazendo a famosa dissecação da obra de arte, né, do produto artístico que vai gerar um diálogo cultural bastante interessante, não somente na época dele, em que é publicado, mas também depois desse período, né? Então, o que me chama muito a atenção é que, além da escolha de 13 títulos, esses capítulos, né, para cada um desses capítulos, né, são 13 capítulos com 13 títulos que trazem uma perspectiva bastante interessante, um jogo bastante interessante. O primeiro chama Mudança, o último chama Fuga. Os capítulos, em sua maior parte, trazem as próprias personagens do romance como sendo o tema principal. Ou seja, o foco é no indivíduo que está figurando, né, na condição de personagem dentro da estrutura do romance. Então, eu tenho 13 capítulos, mas eu tenho aqui 6 capítulos desses 13, a maior parte deles, então, destinada aos personagens que estão compondo esse romance. Fabiano, Sinhá Vitória, um menino mais novo, um menino mais velho, Baleia e o Soldado Amarelo. Aí os outros querem dizer de circunstâncias, né, como, por exemplo, o lugar da cadeia, um aprisionamento, talvez até dessa poética em si mesma, porque ela representa de deslocamento para uma linguagem mais arcaica. Desde o primeiro parágrafo, a gente vai ver o Graciliano Ramos tecendo o linguajar do livro, né, a linguagem que é utilizada no livro, de maneira que o urbanoide, a pessoa que não tinha contato com essa linguagem, passe obrigatoriamente a compreender que o livro já diz logo a que veio, né, ele vai trazer essa linguagem desse Nordeste, desse arcadismo, né? É realista no sentido de ser um romance vinculado ao real, mas a forma de falar é arcaica, ela está encerrada numa determinada regionalidade e época, né? Porque a gente tem o uso da palavra que vem desse índio europeu e que vai se arrastando com uma linguagem fora do cenário urbano, por exemplo, né? Porque ele traz uma propriedade em si mesmo que é retratar uma matéria-prima, um elemento utilizado pelo povo da seca, pelo retirante, pela família que está em mudança, né?
Então, as outras são cadeia, a gente tem inverno, festa, contas e o mundo coberto de penas. Mas o que eu pude observar com esse distanciamento, né, vendo hoje o romance de Graciliano Ramos, é que existe uma caracterização muito interessante dessa transformação de Fabiano, né? E que vai culminar, inclusive, com essa capacidade dele de assassinar a baleia, né? De exterminar aquele animal de estimação, aquele afeto trazido pela família para essa nova realidade, né? Diante da mudança, a família vai se instalar nesse outro lugar, passando por outras dificuldades, né, diferentes daquelas ainda mais desafiadoras, que foi a do translado, né, a do êxodo até essa fazenda, e a cadela que acompanhou em todos os momentos, inclusive despertando os momentos mais festivos, né, mais celebrativos do livro, da narrativa, vai representar essa figura que precisa ser eliminada do convívio da família no momento em que está se esvaindo, né, pela fome, pela realidade em si mesmo. Então, eu gostaria de ler os 2 primeiros parágrafos para que fique bem clara essa questão da linguagem, né, no capítulo Mudança, que é o primeiro capítulo. O Graciliano Ramos vai escrever: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas. Eita, vamos lá. A mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes, os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra, a folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira presa no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou-lhe com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele levantasse. Como isso não aconteceu, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos moribundos. Anda, excomungado. Esse é o começo, né? E a gente vai ler mais uma cena, que é a da morte de Baleia, certo? A cachorra-baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra em vários pontos, as costelas avultavam no fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca, a inchação dos beiços, dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral. Então, ele vai descrever a situação, né? Baleia vai ser morta pelo Fabiano, e a cena é bastante interessante. Bom, o objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. O Fabiano vai matar a baleia, então aqui no final, né, assim a Vitória fica muito aflita e tal, mas a cena é assim. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la,
conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas, ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo, agora havia uma grande escuridão, com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintavam para os lados do rio, o fartundo chiqueiro espalhou-se pela vizinhança, Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro, franziu as ventas procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Aquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira por baixo do caritó, onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo. Nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no puleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam Baleia. Mas, quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelaram-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro até o fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E findos os cochilos, numerosos preais corriam e saltavam. Um formigueiro de preais invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava no peito de Baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam a carne, meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fastigada na pedra. A pedra estava fria, certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preais e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais gordos, enormes. Então, essa é a partida, né, da Baleia, que eu acho representa uma figura bastante interessante, talvez esse próprio outro universo desse Nordeste, desse povo sofrido, dessa fome, né, os preais encerrando a fome, a baleia como esse animal pré-histórico e que, como figura, dá margem a uma interpretação de imanência, né, do romance a um determinado cetáceo, né, que habitasse a nossa cultura e os nossos valores como alguma coisa ainda pré-histórica, de uma comunicação metafísica, né, para além de uma linguagem. Então, assim, né? Agora o final do romance. O que indignava Fabiano era o costume que os miseráveis tinham de atirar bicadas aos olhos das criaturas que já não podiam defender. Ergueu-se assustado, como se os bichos tivessem descido do céu azul e andassem ali perto, num voo baixo, fazendo curvas cada vez menores em torno de seu corpo, de Sinhá Vitória e dos meninos. Sinhá Vitória percebeu-lhe a inquietação na cara torturada e levantou-se também. Acordou os filhos, arrumou os picuais, Fabiano retomou o carrego.
Se a Vitória desatou-lhe a correia, presa ao cinturão, tirou a cuia e emburcou na cabeça do menino mais velho, sobre uma rodilha de molango. Em cima pôs uma trouxa. Fabiano aprovou o arranjo, sorriu, esqueceu os urubus e o cavalo. Sim, senhor, que mulher. Assim ele ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia era uma insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou rijo e encaminhou-se ao bebedouro. Chegariam lá antes da noite, beberiam, descansariam, continuariam a viagem com o luar. Tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência, e a conversa recomeçou quando o sol descambava. Tenho comido toucinho com mais cabelo, declarou Fabiano, desafiando o céu, os espinhos e os urubus. Não é? Murmurou Sinhá, sem perguntar, apenas confirmando o que ele dizia. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra. Mudariam-se depois para uma cidade e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. Sim, a Vitória esquentava-se. Fabiano ria. Tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e a coronha da espingarda de pederneira. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas. O cheiro de carniças que emprestavam o caminho, as palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra porque não sabia como ela era, nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória. As palavras de Sinhá Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. O que iriam fazer? Retardaram-se temerosos, chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. Então, aí está, eu acho, essa transformação do Fabiano, da família como um todo, né? Embora os meninos ainda não tenham nome, eles são a promessa de um nome, o mais novo e o mais velho, né? Mas essa vontade expressa, né, nesse último momento do romance, de que o sonho da fome morta junto com baleia, né? O sonho da cidade que guarda espaço para os meninos de Fabiano e Sinhá Vitória em escolas, de uma civilização, de uma existência outra que guarda a vinda de homens fortes, a exemplo de Fabiano, de uma mulher forte, a exemplo de Sinhá Vitória e dos meninos, né? Com promessa de nomes, o mais novo e o mais velho. Então, acho que é o que eu tenho a dizer, já novamente dando aqui 20 minutos dessa análise. É interessante ver o quanto a palavra, primeiro a vontade de humanizar, né, a obra, porque se os capítulos têm a forma mesma dos personagens, eu estou focado na figura humana, né? Ainda que seja essa figura metafórica, a baleia, ela também representa uma afetividade, um ser da família, né? Um ente familiar, e aí ela tem uma representação, por ser animal, ainda mais poderosa enquanto imagem, né? Mais rica, porque ela traz do cão fiel, respeitador, obediente, né, que vai ser assassinado, a metáfora que ela carrega em si mesma, que é a baleia, esse cetáceo, essa coisa pré-histórica, grande, volumosa, que não se acaba, que não se destrói com os tempos, por mais ameaçada que esteja, né? Então, acho que isso é um ponto bastante forte do romance, essa humanidade por trás do viés realista, né, e da linguagem que carrega o leitor de outros lugares para aquela região, para aquele imaginário, para aquele vocabulário. É isso.